Olá pessoal, bom dia. Hoje nós iremos conversar sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Esse documento ele é muito importante porque ele vai direcionar, ele vai organizar todo o trabalho que é desenvolvido na educação infantil. Então eu peguei as diretrizes, vou trabalhar com vocês, dividir elas em quatro momentos, né, para que a gente possa compreender cada parte desse documento que é fundamental, né, para o professor da educação infantil. Todo professor que trabalha com educação infantil precisa conhecer as diretrizes. E nós do colegiado de pedagogia, nós pedagogos, também precisamos compreender para que a gente possa saber como é que vai funcionar o trabalho com crianças pequenas, né? Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, ele é um marco legal da infância, né? Por que ele é um marco legal? Porque ele vai tratar do atendimento em creches e pré-escolas. E também ele vai definir que é um direito, né? É um documento que tem como objetivo mostrar que a educação infantil ela é um direito social das crianças e que vai se firmar na Constituição Federal de 1988 como uma forma de reconhecimento da educação infantil como dever do Estado da educação. Esse ponto a gente já discutiu em uma das nossas aulas, quando a gente falou da documentação legal da educação infantil. Então, esse documento, as diretrizes, teve toda uma caminhada, né? Não foi organizado assim do nada. Então, ele também é um processo que vai resultar na conquista, né? Que teve ampla participação dos movimentos comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos dos trabalhadores, dos movimentos da redemocratização do país, além claro, de lutas pelos próprios profissionais da educação. Então, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi fruto dos movimentos sociais a partir meados da década de 80, quando o Brasil estava saindo da ditadura militar, do regime ditatorial, as diretrizes também foi construída a partir desse olhar, a partir de toda essa movimentação da sociedade civil organizada. Então, desde a organização desses movimentos, né, o campo da educação infantil passou a viver de uma forma intensa os processos de revisão, bem como de concepção, sobretudo da educação de crianças nos espaços coletivos e de seleção e fortalecimento das práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. Então, esse documento, olha só o quanto que ele é necessário, importante, porque ele vai tratar da questão do fortalecimento das práticas pedagógicas. Então, como é que os professores devem tratar o seu trabalho, que olhar ele deve ter, como mediar a aprendizagem dessas crianças para que elas possam se desenvolver, né? Então, ele é uma revisão de concepções, né, no que diz respeito à educação das crianças nos espaços coletivos, que são as escolas, né, de educação infantil. E aí a gente vai observar no início das diretrizes que ela vai mostrar também as prioridades, né, a partir de discussões sobre como orientar o trabalho, como orientar os professores, o trabalho junto às crianças, né, de até 3 anos em creches, que a gente sabe que a creche é de 0 a 3 anos, e também, gente, como assegurar a prática junto às crianças de 4 e 5 anos, né? Que é a pré-escola. E essas práticas, nessas discussões, essas prioridades, elas passam a ser previstas, né, a partir de formas que vai garantir a continuidade desse trabalho no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.
sem ter aquela preocupação de antecipar os conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Então, nós temos que entender que educação infantil é educação infantil, né? Então, a criança que está na pré-escola, que está com 4, 5 anos, principalmente as que têm 5 anos, o professor não pode antecipar conteúdo, porque com 6 ela vai estar no ensino fundamental. Tem que ser respeitado, né, a idade da criança, o desenvolvimento. Então, essas crianças elas só vão poder passar, elas vão para o ensino fundamental, mas elas vão com as bases constituídas e formadas dentro da pré-escola a partir da capacidade de compreensão e de desenvolvimento. Então, as diretrizes ela deixa bem claro que o professor não precisa antecipar esses conteúdos, né? Então, por quê? Porque a criança precisa ter o seu tempo. Então, se o professor da educação infantil antecipar esses conteúdos do ensino fundamental, a criança vai ficar sobrecarregada e corre o risco de não conseguir acompanhar. Aí nós temos que saber também que a resolução, ele é um documento, né, de número 5 de 17 de dezembro de 2009. Então, a resolução é um documento de cunho nacional, né, e foi aprovado, né, pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados. Então, é um documento legal que tem que ser seguido por todos os trabalhadores da educação. Além disso, ela vai fixar, nessa resolução, ela vai fixar diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Quais são os objetivos? Assim como todo documento, as diretrizes também têm o seu objetivo. Qual é? O primeiro deles é estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a serem observadas na organização de propostas pedagógicas na própria educação infantil. Esse é o primeiro objetivo, e a gente pode até tomar esse objetivo como sendo o objetivo geral. O segundo objetivo, reunir princípios, fundamentos e procedimentos que serão definidos pela Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, de forma que esses órgãos possam orientar as políticas públicas, assim como a elaboração, planejamento e execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares da educação infantil. Então, observe que esse documento ele não é um documento isolado, ele é mediado por todos esses órgãos aí, que são os órgãos oficiais, né, nacionais, que vão balizar, que vão fundamentar e que vão dar todo o suporte para que ele seja legal. E o último, além de todas essas exigências, né, que a gente já vem mostrando e discutindo, devem também ser observadas a legislação estadual e municipal, que tem que ser pertinente ao assunto, assim como as normas do respectivo sistema. Então, as diretrizes nacionais, elas vão direcionar, elas vêm trazendo o norte geral. E cada estado e cada município tem a responsabilidade, o compromisso de construir suas diretrizes de forma que esse ensino seja de qualidade e que respeite o tempo, o espaço e o desenvolvimento da criança. As definições, né? Para efeito das diretrizes, são adotadas algumas definições. Quais são essas definições? A primeira é a educação infantil. Então, eles vão trazer um conceito de educação infantil, que também a gente já trabalhou nesse conceito, mas é sempre importante discutir, já que é um conceito que vem dentro das diretrizes. Então, nunca é demais a gente reforçar. Então, as diretrizes, ela vai dizer assim, que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ela é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais, não domésticos, e que constitui também estabelecimentos educacionais públicos ou privados que vão educar e cuidar de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial,
regulados e supervisionados por órgãos competentes do sistema de ensino e submetidos ao controle social. Então, tem alguns pontos aqui que são bem importantes, né, que a gente precisa destacar, como, por exemplo, a educação infantil ela é trabalhada em creche pré-escola, né, e o documento deixa bem claro que é em espaço institucional, não doméstico, ou seja, essas crianças precisam estar numa escola regularizada, né, organizada, com suas documentações e também considerando as normas de ABNT, porque a educação infantil ela não pode ser, as escolas de educação infantil elas têm toda uma organização, né, uma legislação, um cuidado com essas crianças pequenas. Então, a forma de organizar a escola é diferente do ensino fundamental. Um outro ponto também que eu quero chamar a atenção de vocês é que o ensino infantil é desenvolvido no período diurno, né? E que esse período ele pode ser integral ou parcial, ou seja, a criança pode passar o dia inteiro na escola ou pode passar apenas uma parte, né, desse período. Então, aqui em Macapá, as nossas creches elas são parciais, né? O pai deixa de manhã e quando é meio-dia vai buscar, porque à tarde já tem um outro grupo, né, para poder entrar. Então, elas funcionam em período parcial. Essa é uma das definições de educação infantil. Uma não, é a definição de educação infantil. Aí o documento ele vai dizer também que é dever do Estado garantir a oferta da educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Não existe esse negócio de fazer seleção para a criança ser matriculada. Ela, estando com a idade completa, ela tem direito, é um direito dela, né? Dever do Estado e do município, principalmente do município, já que a educação infantil está sob responsabilidade do município, ofertar essa modalidade de ensino, né? E aí, essa etapa de ensino, melhor dizendo. E a criança, se estiver com a idade, a família pode ir lá e fazer sua matrícula, né? Sem nenhum prejuízo. Criança. O documento também traz um conceito de criança. Então, a gente vai observar que criança, para as diretrizes, é um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que ele vivencia, né, juntamente com seus pares, ele vai desenvolvendo, né, construindo sua identidade pessoal e coletiva. Por quê? Porque nós vimos isso também na nossa última aula, né? Que a brincadeira, né, a imaginação, o faz de conta, a fantasia, o desejo, a aprendizagem, as observações, os experimentos, as narrativas, elas vão possibilitando a construção dos sentidos sobre a natureza e a sociedade. E a partir daí essa criança vai produzindo cultura. Por isso que o conceito de criança inicia com sujeito histórico. Por quê? Porque a criança faz história. E essa construção histórica que ela vai produzir, que ela vai desenvolver, só vai acontecer se esse trabalho for desenvolvido a partir desses princípios, né, que as diretrizes vêm trazendo. Se a criança tiver a oportunidade de brincar, né, na coletividade, de desenvolver, se o professor trabalha com atividades que vai desenvolver a imaginação, o teatro, né, que é a questão da fantasia, da observação, da experimentação, das narrativas, que são as histórias que são contadas. Então, essas questões elas são importantes para que a criança possa desenvolver sua identidade e automaticamente ir produzindo sua cultura, né? E se identificando com a cultura do qual ele faz parte. Então, o outro ponto que as diretrizes também vão trazer dentro do seu contexto é o currículo. Então, o que é o currículo para as diretrizes? É um conjunto de práticas, né, que vão buscar uma articulação,
através de experiências e saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural e também com os conhecimentos que vão, com os conhecimentos artísticos, ambiental, científico e tecnológico. Então, é uma gama de conhecimentos que vai proporcionar a esse aluno o modo, né, de promover e se desenvolver de forma integral. E esse currículo, ele é amplo, ele vai abranger as crianças de 0 a 5 anos de idade. Quando a gente for trabalhar a creche, nós vamos verificar de que forma esse currículo ele é desenvolvido com essas crianças de 0, né, até 3 anos de idade. O outro elemento é a proposta pedagógica. Então, as diretrizes, as diretrizes traz também na letra do seu texto que a proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é o plano orientador das ações da instituição. Nós vimos isso no semestre passado em planejamento, que o projeto político pedagógico é o documento oficial da escola, é o documento que identifica cada escola. E como a educação infantil ela é desenvolvida pelo poder público, né? É claro e evidente que tem também da instituição privada, mas nós sabemos que projeto político pedagógico é específico para as escolas públicas. Então, na educação infantil municipal, automaticamente tem que ter esse projeto, certo? E ele que vai dar as orientações para aquela instituição. Nesse documento, nós temos a definição das metas que a escola pretende alcançar e o que se pensa para a aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças, que ela acolheu, né, para desenvolver uma aprendizagem e que quando essa criança está matriculada nessa escola, ela tem que ter cuidado e responsabilidade para com a segurança e a educação dessas crianças. Essa proposta ela é elaborada no processo coletivo, isso também não é novidade para vocês, nós falamos sobre isso. A proposta da escola ela é desenvolvida através de um processo coletivo, todos os professores, funcionários, todos têm que participar, né? E aí aqui eu mostro que esse processo coletivo inicia com a participação da direção, professores e da comunidade escolar como um todo. Então, isso aqui é só para que a gente, de repente, possa até relembrar, porque nós já discutimos esses elementos aqui. E aí, essa é a primeira parte das diretrizes, né, que a gente precisa conhecer, que é a fundamentação teórica, que vem tratando das diretrizes. E aí eu agradeço, né, a participação de vocês. Muito obrigada. E a gente vai dar sequência na próxima aula falando, dando continuidade, né, nos conteúdos sobre as diretrizes, porque é um documento amplo e que não dá para trabalhar tudo em uma única aula. Então, essa é a primeira parte e automaticamente eu vou gravar outra parte para vocês. Muito obrigada.